Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma terça-feira nós estamos aqui reunidos para o ensino bíblico e nós vamos dar sequência então ao assunto que nós temos tratado nessa escola de profetas. E nós vamos orar para dar início então a este momento, a esta aula. Que a graça de Deus seja derramada sobre cada um de nós, Pai, Santo Espírito. Nós clamamos realmente que o Senhor possa estar abrindo nossa mente, nosso coração, para entender as verdades da Tua Palavra e para também sermos moldados segundo o Teu propósito para as nossas vidas. Então nós clamamos que o Senhor use de misericórdia e nos abençoe. Então, apesar de mim, apesar das limitações de cada um de nós, realmente nós tenhamos o ouvido para ouvir o que o Espírito do Senhor diz para cada um de nós. Usa, Senhor Deus, a Tua Palavra com clareza, Senhor Deus, meditar no meu coração, e que nós possamos ser edificados e fortalecidos e conhecermos mais da Sua perfeita vontade e a Tua igreja seja fortalecida. Aqueles que estão aqui presentes sejam abençoados, os que vão assistir depois também sejam tocados com a revelação, com o Espírito do Senhor, Espírito de revelação e entendimento das Sagradas Escrituras. Eu peço a bênção do Senhor sobre as nossas vidas neste momento e desde já agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, queridos, então hoje o assunto pode não ser muito agradável, tá? Mas está dentro da palavra e, claro, é uma exortação que Deus fez a respeito dos pastores, tá? E nós vamos começar em Jeremias. Quero te convidar a abrir a Bíblia em Jeremias, capítulo número 23. Nós vamos ler alguns versículos aqui, versículos de 1 a 4, tá? Jeremias 23, versículos de 1 a 4, ok? Inicialmente esse texto, tá? Que diz assim, olha só como que Deus começa a falar com o povo através do profeta Jeremias, tá? Diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes, eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Tá? Então, começa pegando pesado, tá? E a palavra aqui é contra os pastores. É claro, é uma coisa muito importante a gente ter esta percepção, tá? Que aqui não tinha uma igreja, não tinha pastor de igreja, tá? Quando ele está falando a respeito dos pastores, ele está falando a respeito de líderes do povo. Ele está falando a respeito dos reis que governavam a nação de Israel. E ele chama estes governantes, esses reis que estavam levantados ali na nação de Israel e na nação de Judá, né, que a nação foi dividida, né? O reino de Israel ao norte e o reino de Judá ao sul, tá? Isso depois da morte de Salomão. Então houve uma divisão dos reinos, 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul, formando 2 reinos, tá? É a história de reis, os livros dos reis, o livro de crônicas, contam a respeito desse assunto, tá? Desses 2 governos que estavam ali. Mas o que aconteceu na prática, né, tanto do reino norte de Israel, quanto do reino sul de Judá, os governantes não estavam obedecendo às leis de Deus, tá? Então por isso houve uma invasão da Assíria contra o reino de Israel e depois a invasão da Babilônia contra o reino de Judá. Tá? Então os 2 governos foram destruídos por causa dos pecados que foram cometidos. Tá? Então, trazendo só o contexto histórico da nação de Israel. Tá? E a nação de Babilônia entrando em Judá foi quando exatamente aconteceu a dispersão, tá? E esse livro de Jeremias foi escrito nesta ocasião, como também
Daniel e os seus amigos foram levados para a Babilônia durante essa invasão. Então, quando ele está falando a respeito dos pastores, os pastores que dispersam o povo, ele está falando de reis, de governantes que foram não tementes a Deus, tá? Que praticaram idolatria e que dispersaram o povo do culto a Deus, tá? Da unidade de andarem no caminho do Senhor, e por isso que também foram dispersos, né? Porque houve uma invasão, né? Primeiro da Síria ao norte e depois ao sul da Babilônia, tá? Mas esse texto, claro, falando sobre governantes do povo, tá? E do caminho de Deus ou afastar-se do caminho de Deus, é claro que isso se aplica e o termo é usado como pastores, tá? Então Jeremias 23:1 começa dessa forma: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Em primeiro lugar, o pasto é do Senhor. O Senhor é o pastor e ele não nos faltará, tá? Então ele se apresenta como pastor, e depois lá em João 10, que nós vimos na outra aula, tá? Jesus se apresenta como um bom pastor, que dá vida pelas ovelhas, tá? E aqui o pasto é do Senhor. Então o povo, o governo, não está nas mãos dos reis. Aliás, está nas mãos dos reis, mas não pertencem a eles, tá? As pessoas, o povo, vamos colocar isso em nível de igreja, tá? Não tem as minhas ovelhas, tá? Como pastor de uma igreja local. As ovelhas são do Senhor, tá? É claro que ele colocou governantes e coloca pastores e líderes para pastorearem esse rebanho, tá? Então é nesse sentido que nós estamos tratando o assunto da escola de pastores. Deus delega a autoridade pastoral para que homens e mulheres assumam este cuidado com o rebanho, tá? Mas aqui ele está falando desses reis e governantes que dispersaram. Como é que eles destruíram e dispersaram as ovelhas? Com seus próprios pecados, em primeiro lugar, tá? Porque quando, por exemplo, citar uma situação muito simples, né? Quando Jezabel e Acabe, rei de Israel, tá? Cultuaram a Baal, instituíram o culto a Baal, então veio uma palavra profética através de Elias, lá em 1 Reis 17, trazendo seca, ou fecharam os céus e não houve chuva sobre a terra durante 3 anos e 6 meses. Tá? Então, a destruição, a miséria, a fome que aconteceu na nação de Israel foi por causa do pecado de Acabe, que era o rei de Israel, e da esposa Jezabel, que instituiu o culto, a idolatria a Baal, e então desviaram o povo do culto a Deus, do verdadeiro culto a Deus. Então esse exemplo é muito simples, né? Mas da mesma forma é que houve invasão da Síria, da mesma forma que houve invasão da Babilônia, e o povo sempre foi disperso, perseguido por causa dos pecados dos seus reis, tá? Então eles destruíram, dispersaram, porque desviaram do caminho do Senhor, porque roubaram as ovelhas do pasto do Senhor, né? E fizeram as suas próprias ovelhas com o seu reinado, com as suas malignidades, com as suas perversões, com as suas violências, e claro, houve o juízo de Deus, tá? Sobre esses reis, e também todo o povo sofreu essas consequências. Então nesse texto aqui, ele segue dizendo, versículo 2, portanto assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Mais uma vez, o povo é de Deus, o rebanho é de Deus, mas ele delegou a autoridade para líderes apacentarem, né? E ele diz dessa forma: vós dispersastes as minhas ovelhas, as afugentastes e não as visitastes. Eis que eu visitarei sobre vós a maldade das vossas ações. Então Deus está se levantando contra os pastores ou contra os líderes que acabam destruindo o seu rebanho. Ok? Então, e ele fala dispersar, afugentar, tá? Então são situações diferentes, né? Uma é a questão de dispersar, vamos dizer assim, é quebrar a unidade. Tá? Quebrar a unidade. E depois, afugentar, exatamente é colocar em fuga por causa de perseguição. Sabe quando, por exemplo, um rei, ele quer dominar com a sua tirania sobre o povo, e quem não se submete, eles perseguem e matam. Tá? Então, é uma coisa um pouquinho mais grave nesse sentido, né? Porque é um ato de violência de uma autoridade contra as ovelhas ou contra as pessoas do povo. Tá? Então, não é só dispersar, mas é perseguir. Tá?
Então, a dispersão é quebra de unidade e a perseguição, né, vai afugentar, colocá-los em fuga. Tá? Então é uma situação um pouquinho mais grave. Mas, e é realmente isso que aconteceu, houve uma dispersão do povo, tá? Por causa dos pecados cometidos, e hoje, até os dias de hoje também, por exemplo, com relação à nação de Israel, os judeus, os israelitas, eles estão dispersos entre todas as nações. Tá? E aí vem uma palavra profética que fala a respeito da restauração da nação de Israel. Né? Em primeiro lugar aqui, que é o foco do texto. Né? Versículo 3 diz: eu mesmo recolherei os restantes das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado. Então, está falando sobre a restauração de Israel como nação. Né? E as farei voltar aos seus apriscos. Então, Israel voltando para a sua própria terra. Isso aconteceu em 1948, tá? 14 de maio de 1948, quando, depois da Guerra Mundial, com a perseguição e morte de 6 milhões de judeus no Holocausto nazista, né? Houve uma restauração de uma nação e o povo judeu disperso voltou para a sua própria terra. Tá? Só que isso aqui ainda é uma parte da profecia cumprida, isso vai ainda evoluir, ainda vai cumprir de maneira plena, de maneira que todos os judeus vão estar habitando na sua própria terra. Né? E aí vai cumprir também a sequência da palavra aqui. Né? Eu vou recolher o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde elas estiver afugentado e as farei voltar aos seus apriscos, na própria nação de Israel, e elas frutificarão e multiplicarão. Tá? Então haverá prosperidade daquela nação. É isso que ele está falando aqui. E levantarei sobre elas pastores que as apacentem e nunca mais temerão, nem se assombrarão e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Né? E aí na sequência do texto, agora no versículo 5, ele fala: eis que aí vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel habitará seguro. Então, exatamente as duas nações, a nação de Israel e a nação de Judá. Haverá uma restauração desse povo e esse será o seu nome com o qual o Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. Tá? Então, o que está falando aqui? Está falando de um descendente de Davi. Tá? Ele fala assim: eu vou levantar para Davi um renovo justo, que rei que ele é, ele vai agir sabiamente e agirá com justiça e juízo aqui na terra. Quem que é o renovo de Davi? Quem que é esse descendente de Davi, que é o rei e que vai assumir o governo das nações? É Jesus. Tá? Então aqui é uma palavra ainda profética para os últimos dias. Tá? Quando o reino de Cristo for estabelecido aqui, Jesus vai governar de Jerusalém sobre a nação de Israel. Ok? Tá? Então, não somente sobre a nação de Israel, mas também sobre a partir de Israel, sobre todas as nações. Tá? Então, ele está falando a respeito disso, desse tempo futuro, e que o povo judeu, que estava disperso, vai voltar para a sua própria terra, e eles vão frutificar, tá? Versículo 3, e vão se multiplicar. Vão voltar para o aprisco de Deus, a nação de Israel, a terra de Israel, né, lá na Palestina, e eles vão frutificar e vão se multiplicar. Tá? E Jesus vai ser o rei sobre toda a terra. Tudo bem? Deu para entender só esse contexto aqui? Agora, o foco imediato para nós, nesse sentido, falando sobre pastores, tá? Ele está falando aqui no versículo 4, que ele vai levantar pastores, tá? Que apacentem essas ovelhas. Apesar de Jesus ser o rei da glória que vai entrar pelos portais eternos, né, para poder reinar sobre as nações, tá? Jesus vai designar homens, pastores que vão cuidar do rebanho, que vão reinar com ele, tá? Cuidando do rebanho. Tá? Então depois a gente vai ver no texto seguinte a respeito um pouco mais desses detalhes, né, desse cuidado. Tá? E aqui ele fala: e aí levantarei sobre elas pastores que as apacentem e nunca mais temerão, tá? E nem se assombrarão e nenhuma delas faltará. Aí entra, vamos colocar assim, a ação desses pastores. Tá? O que a gente pode ver dessa ação desses pastores aqui no versículo de número 4?
Alguém pode comentar alguma coisa? Apacentar. Isso, os pastores vão apacentar. Jamais temerão também, né? Serão firmes, né? Não temerão. O que quer dizer isso? Qual é a ação do pastor para que estas ovelhas não temam? Corajoso. Ele vai ser Proteção. cuidado, orientação, vai ter que cuidar delas, é cuidado com eles, né? Passar, você vai ter que passar a segurança. Confiança, segurança, tá? E nem se assombrarão. Meu pai. Me espantarão. Nem o quê? Meu espantarão. Se espantarão, tá? Por quê? Elas saltarão. Tem algum motivo de alguém se espantar ou ter medo de alguma coisa? Nossa, Surpresa. vivemos. Podem haver inimigos que vão tentar devorar o rebanho? Sempre. Lobos, tá? Usando a palavra de Jesus é exatamente. Tem ladrão, né? Tem mercenário e tem lobos, tá? E esses pastores, eles vão cuidar, vão apacentar, e as pessoas não vão ter medo e não vão ficar assustadas, amedrontadas, tá? Existe uma ação pastoral de cuidado e de proteção sobre este rebanho, sobre essas pessoas, tá? Dessa forma, tá? E já sei os dias de hoje, né? Olha o medo espalhado por aí. E outra, exatamente. É um medo que existe hoje, tá? O pastor deve ter uma ação de proteção, de dar segurança, tá? De enfrentar os inimigos que vão assustar, tá? O rebanho, tá? E mais uma coisa, e nenhuma delas faltará. Isso. Por quê? O pastor vai buscar a 100ª ovelha que se perdeu, tá? Viu? Tá? É isso aí, tá? Eu achei que tava falando das coisas que Eu achei uma boa oportunidade. É. Achei uma boa oportunidade, eu não sei. Não, e nenhuma das ovelhas faltará, não vai se perder ninguém. Não vai se perder ninguém, tá? Nenhuma delas faltará. Elas foram dispersas, tá? Até uma coisa interessante nesse sentido de nenhuma delas faltará, no versículo 2, né, ele fala assim, vós dispersastes as minhas ovelhas, desafugentastes, ele fala, e não as visitastes, tá? Desafugentaste delas, não cuidaste. Ou não cuidastes, ok, tá? Então não cuidastes. A minha tradução diz assim, dessa forma, visitação. Como é que tá o seu, Rubens? Cuidados mesmo? Tá. Tá isso. Então cuidado, tá? Vamos falar de cuidado, tá? Cuidados. Tá bom? Ok. Tá? Então, dentro desse contexto, tá? De restauração. Então, o Senhor, Jesus, vai ser o supremo pastor. Que vai reinar, ele é o renovo de Davi, que vai reinar, agir sabiamente, praticar o juízo e a justiça na terra. Tá? Então, Desculpa, essa figura de pastor aqui para Israel eram os reis? Eles eram os reis. Como pastores? Eram como pastores. Como pastores, tá? Então, desde o reinado de Davi, né, como pastor que era, pastor de ovelhas, tá? O chamado profético para Davi ser o rei é para ele ser o pastor de Israel, tá? Então, o pastor como cuidado mesmo. Moisés era, né? Também Moisés, pastor, isso. Né? O treino de Moisés foi pastoreando 40 anos o rebanho do sogro dele lá em Midian. E depois ele ouvia as queixas de todo mundo, ele Isso. aconselhava todo mundo. Exatamente. Ele era como Tá? pastor. Então, esses dois grandes líderes de Israel, aliás, são os dois ícones do povo judeu. Tá? Eles reconhecem Moisés, tá, como grande líder, porque trouxe a libertação, e Moisés era o pastor de Israel, realmente era isso. E ele foi treinado 40 anos para exercer o ministério, né, de mais 40 anos na travessia do deserto em direção à terra prometida. Né, tá? Mas ele pastoreou, né, e Davi também, pastor de ovelhas, chamado do rebanho do pai dele para pastorear e ser o pastor de Israel, tá? Como líderes, né, dessa forma. Não conhece Josué? Reconhecem, mas ele foi mais guerreiro, ele foi mais o conquistador, né? Tá? Foi um período diferente de guerras, né? De conquistas, né? Então você reconhece muito, né? Mas os dois grandes ícones são Moisés e são Davi, tá? Então eles consideram Davi ainda, tanto que tem essa palavra profética aqui do versículo 5, né? Levantarei a Davi um renovo justo, tá? Eles estão esperando, aliás, não somente eles estão esperando o filho de Davi, tá? É por isso que, aliás, lá o cego Bartimeu gritava, né? Filho de Davi, porque eles estavam esperando o rei de Israel, filho de Davi, o renovo de Davi, tá?
Isaías fala do renovo de Jessé, tá? Que é o pai de Davi, tá? Então, mas essa linhagem de Davi aqui, da linhagem do rei, né, estava esperando. Então, quando alguém fala filho de Davi, ele estava reconhecendo essa palavra profética, tá? O rei, filho de Davi, descendente. E aí a gente vê a genealogia de Mateus, né, capítulo 1, tá? Ali fala a genealogia real, né? Dos reis que vieram, Davi, Salomão, e depois a filiação ali, até chegar em José, que deveria ser rei de Israel, mas porque houve o cativeiro da Babilônia, porque houve essa dispersão. Aí quando chegou na época de José, em vez dele ser rei, ele era um carpinteiro. Tá? Se não fosse a dispersão da Babilônia, aliás, até no texto de Mateus 1 fala, e no tempo de Jeconias, no tempo da dispersão da Babilônia. Tá? Então ali deixou a linhagem real de acontecer, por causa que eles ficaram escravos da Babilônia. Tá? Depois da Média, depois da Grécia, depois da Roma, e nessa sequência ali, chegou na época de José, ele era carpinteiro. Tá? Se não fosse isso, tá? José ia nascer no Palácio Real, em Jerusalém, tá? E Jesus ia nascer no Palácio Real em Jerusalém. Ia ser rei de Israel, por genealogia, tá? Que é o que diz em Mateus 1. Ok? Então, mas todos eles são considerados reis, como pastores e cuidadores do rebanho do Senhor. Tá? E aí, ao contrário de cuidar do rebanho do Senhor, eles dispersaram e afugentaram, né, por causa dos seus pecados. Ok? Muito bem. Então esse aqui é um texto, né? E eu quero seguir, aliás, no outro texto que é Ezequiel. Então depois de Jeremias, Lamentações de Jeremias e Ezequiel. Ezequiel capítulo de número 34, tá? É a mesma palavra, agora dada por Deus para Ezequiel, no capítulo 34. Ok? Acharam? Uhum. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores. Aqui está falando pastores reis, tá? Os pastores que cuidavam do povo. Da mesma forma que Jeremias está profetizando no capítulo 23. Ezequiel 34, profetiza, diz aos pastores: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Tá? Então, aí entram algumas colocações, tá? Que Deus está denunciando dos líderes que deveriam apacentar o povo e estavam cuidando de si mesmos. Tá? Então, eu falei que a aula é meio pesada, né? Porque a palavra é dura para aqueles que são pastores, tá? Então, para aqueles que estão num cargo de liderança, que deveriam cuidar e não estão cuidando, tá? Onde está falando. Então, não é buscando os próprios interesses, mas é para apacentar as ovelhas. A pergunta é essa: eles se apacentam de si mesmos, mas não deveriam estar apacentando as ovelhas? Tá? E aí, olha como que eles cuidam de si mesmos e não apacentam as ovelhas. Tá? Comeis a gordura e vos vestis de lã. Matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. Tá? Então, esse versículo 3 aqui já é pesado. O que quer dizer? Tá? Pastores que usufruem, que se beneficiam, que tiram a pele das ovelhas para o seu próprio benefício. Existe isso ainda? Será que era só naquela época? Será que é só naquela época? Só naquela época aqui também? Tá? Então, come a gordura, veste a lã, tá? E mata o cevado, tá? E não apacenta. Então, para que servem as ovelhas? Para que o pastor se enriqueça. Para que o pastor... para os pastores, dá um calorzinho, que é a roupa. Isso. Para os pastores... Isso. Para os pastores comerem bem, para os pastores se vestirem bem, tá? E matam as ovelhas e para benefício próprio. Tá? Então, assim, considerando dessa forma, tá? Não são pastores. Tá? Mata espiritualmente. Mata espiritualmente. Espiritualmente, emocionalmente, dessa forma, né? Também. Tá? Então, pode até matar espiritualmente, no sentido de vida eterna, né? Porque pode, vamos dizer assim... Uma atitude dessa, você cai antes, né? Você espanta. Isso. Pela vista, né? As pessoas nem chegam, né? Isso. Não tá? chegam, espanta, afugenta. Então, aqui, o confronto é
são pastores de verdade ou são, vamos dizer, usurpadores? Os mercenários. Mercenários. São os mercenários, tá? Estão ali no cargo, mas não tem o coração de pastor. Tá? Não tem o cuidado, por interesse pessoal. É isso que o texto está falando. Pessoas que estão movidas pelo... comem a gordura, vestem-se da lã, matam o cevado e não pastoreiam, não cuidam, tá? Então é pesado nesse sentido. Tá? E mais triste é que acabam machucando pessoas que acabam se desviando do Exato. evangelho, Isso. porque olham para o ser humano, para o homem, e Isso. não realmente para Deus. Porque são Exatamente. pessoas que não têm discernimento ainda. Isso, tá? Mas é muito difícil olhar para Deus, sabe? Tá? Então, Por isso que daí não quer nem mais saber de igreja. nem quer saber de que é É o isso. que daí eles vão falando, né? E os que Para outras começam- pessoas, né? E os que começam bem e depois acabam. Então, podem se corromper. Nós vamos até falar disso numa outra aula, tá? Nós vamos numa outra aula por causa que a corrupção, tá? A pessoa pode entrar com o coração genuíno, mas depois desvia o coração. Tá? E usufruem do rebanho dessa forma, tá? Ao invés de permanecerem pastores, como o chamado pastoral que tem, consideram como fonte de lucro, tá? E lucro não é só finanças, tá? Mas também é finanças. Mas é lucro de poder, de autoridade, de poder, de poder, vou colocar isso, né? Fazer a sua própria vontade. Isso, tá? Então há um desvio do propósito, do chamado original de pastoreamento, tá? Essa é a questão. E aí, olha só, aqui entra no versículo 4, tá? Ezequiel 34:4. Ele fala do lado negativo, tá? Do que esses pastores, ou colocados como pastores, estavam fazendo, e vão pegar o lado positivo da coisa, tá? De como deve ser o pastor, tá? Ele diz assim: as fracas não fortalecestes. Isso quer dizer, tá? Qual que é o papel do pastor? Fortalecer as ovelhas que estão fracas. Tá? Então aqui ele está fazendo uma crítica do que não foi feito certo. Tá? O certo seria fortalecer as ovelhas que estão fracas. Tá? Depois, na sequência, a doente não curastes. Tá? E aí entra o bálsamo. Tá? Aí entra o cálice que transborda. Tá? De óleo de cura, de restauração de feridas. Feridas físicas, feridas emocionais, tá? Que as pessoas têm. Tá? E aí ele fala: vocês não curaram as ovelhas que estavam doentes, tá? A quebrada não ligastes, tá? Então é muito mais do que uma doente, né? É uma quebrada, uma vida que está destroçada, né? E o que faz? Restauração de vida, né? Então não é só falar assim: vou fazer uma oração para a sua alma ser curada. Às vezes a pessoa está destroçada, acabou a vida. Né? Às vezes é casamento, às vezes é filhos, às vezes é droga, sei lá, qualquer coisa que a pessoa, né, entrou no fundo do poço lá, da depressão, tá? E aqui está falando sobre uma restauração da vida da pessoa, tá? A quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer. Tá? A ação pastoral deixa as 99 e vai atrás daquela que está desgarrada, tá? Tá, esse é o chamado, tá? A perdida não buscastes, né? Mas, só um pouquinho, só aproveitar isso aqui antes de seguir. Desgarrada e perdida, qual que é a diferença? A desgarrada ela vai voltar. Ela provavelmente se Não, Desgarrada, não está distingo. fazendo parte, não está sentindo. O que é desgarrado e quem é desgarrado e quem que é perdido? A desgarrada é aquela que já estava no rebanho e fugiu. E a outra que ela é perdida, que ela nunca foi de rebanho, ela tá... Não, ela pode ter sido. Ela pode ter sido Está afastada, se distanciou. sem orientação. Desgarrada Sem pode orientação. ser aquela que está ali, mas não faz parte. Não tá, Vou colocar da seguinte maneira, vai. No filho pródigo, o filho pródigo era desgarrado ou era perdido? Desgarrado. Desgarrado. Tá. Ele tomou a decisão de se afastar do rebanho. O desgarrado é decisão pessoal de se afastar do rebanho, para viver a vida do jeito que quer. Tá? A perdida não é desgarrada. A perdida ela não sabe o que ela quer. Ela não foi bem orientada. Ela se distraiu
com os entretenimentos do mundo e ficou assistindo Netflix em vez de vir pro culto, por exemplo. Mas pode existir a desgarrada. A desgarrada que... Pode existir a desgarrada que ela saiu no coração e na mente, mas ela só tá fisicamente. Tá, também, pode ser. Pode também, tá? Como é que é? Onde é que tá esse Desgarrada, versículo? pode existir a desgarrada que saiu na mente e no coração. Ela saiu. Ela fisicamente ela ainda está. Mas no coração e na mente ela saiu. Uma perdida, tá? Uma perdida, sabe, se vocês considerarem, por exemplo, eu vou citar esse exemplo, vamos ver se fica claro ou se piora as coisas, né, tá? Mas, lembra em Mateus 13, tem a parábola do semeador, tá? E aí ele fala ele fala da semente que foi semeada entre os pedregulhos, tá? E aí não tinha profundidade na raiz e a palavra secou, tá? Vamos colocar numa pessoa ali, que essa pessoa que... E aí ele fala, vindo a perseguição por causa da palavra, a pessoa se desvia, se escandaliza, tá? E se afasta, tá? Então vamos colocar assim, essa pessoa, por exemplo, quando ela é perseguida, vamos colocar, não está no Brasil ainda, de uma certa forma, tá? Vamos colocar a respeito dos afegãos, tá? Tem uma perseguição de morte, tá? Ou muda a política no Brasil aqui com uma perseguição de morte, tá? Aí a pessoa que está nos pedregulhos, que é uma perseguição, o que ela faz? Ela desgarra. Ela fala assim, eu nunca conheci esse homem, igual o Pedro fez, tá? Pedro foi uma ovelha desgarrada nessa hora. Ele não estava perdido. Ele desgarrou, ele negou a fé, né? Ele negou o conhecimento de Jesus Cristo por causa da perseguição, tá? Porque ele foi confrontado. Você era um deles. Não, nunca conheço esse homem, tá? Então uma perseguição, a palavra que eu tinha no meu coração, eu renuncio à palavra por causa de uma perseguição. Deu para entender? E aí uma perseguição pode ser dentro da casa, tá? O pai proíbe, o marido proíbe a esposa de ir para a igreja, alguma coisa nesse sentido, tá? Em outros níveis, né? Mas vamos colocar dessa forma. Então, a pessoa se desgarra, ela se desvia porque ela não tem peito para enfrentar o inimigo, tá? A perseguição. Ele nega Jesus, tá? Ele fala, não tem nada a ver com isso, não sou cristão, tal. E vai viver no mundo, tomar uma decisão. Claro que eu estou falando sobre isso como perseguição. Agora, vou falar uma coisa diferente, tá? A palavra, a semente semeada entre os espinhos, tá? Ela é diferente do pedregulho. O pedregulho é a perseguição, que a pessoa se desvia. A semeada entre os espinhos, ele fala, os cuidados deste mundo, ou as preocupações dessa vida, ou a fascinação das riquezas, sufocam a palavra. Aí a pessoa, ela fica, aí vou dizer dessa forma, ela fica perdida, por isso que eu falei Netflix, né? Ela fica perdida com os entretenimentos, com a fascinação das riquezas, tá? Ou com preocupações. Tem tanta luta, tanta aflição, desemprego, desemprego, a pessoa fica perdida. Ela seca a semente, ela seca na fé, mas porque as preocupações do mundo, a tempestade que veio contra ela foi mais forte do que ela ter tomado uma posição de repreender do que a fé dela, de repreender o mar e continuar firme e forte, tá? Então não é que ela renuncia à fé, a fé dela vai murcha, ela é sufocada. Deu para entender a diferença? Tá? Então, nesse sentido, existem ovelhas que são desgarradas, que tomam a decisão, não, eu quero viver no mundo. Tá? Eu sou perseguido. Também, pode ser assim, pode dessa forma, né? Não, tem uma perseguição, estou sendo perseguido no trabalho, então eu não vou negar a fé, eu estou perseguido na família, uma coisa estranha. Então, o desgarrado, ele toma decisões por se afastar, tá? Porque não tem firmeza na fé, não tem raiz profunda, tá? E o espinho não, é fascinação. A pessoa fica fascinada com as outras coisas e aquilo sufoca a semente. Então fica mais importante para ela, será que eu falo isso? Ficar assistindo o jogo do Atlético, do Coxa, tá?
ou assistir ao Netflix, ou ficar na comodidade da casa, do que ela pagar o preço para que a semente brote. Então ela deixa as coisas deste mundo sufocarem a fé dela. Que nem o culto online, né? O culto online, é fácil, né? Claro que é uma ferramenta útil, tá? Mas a pessoa fica cômoda, fica muito cômoda. Isso, é só que aquilo vai secando a fé dela, tá? Claro, nós estamos falando isso com todo cuidado, né? Porque não quer dizer que quem não vem, que só está no online, né? É desgarrado, é perdido, sem julgamento. Mas é uma facilidade de entender que realmente a pessoa vai se criando na fé. Tá? Ela fica preocupada com as coisas do mundo. E aí, inclusive, ali fala, né, na semente, quando fala dos cuidados do mundo, é preocupação. Tá? Então a pessoa está extremamente ansiosa, tá? Por causa das aflições do mundo. Né? Então, vamos dizer assim, lá no texto de Mateus 6, ela fica preocupada com o que nos vestiremos, o que comeremos, tá? Ao invés de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vão ser acrescentadas, tá? Então ela foca no problema, ao invés de permanecer firme na fé. E ela então acaba ficando perdida, né? Por causa que ela fala, vou na força do meu trabalho, eu tenho que vencer essa dívida, então eu tenho que trabalhar, o que eu vou comer, o que eu vou beber, e fica com a preocupação das coisas do mundo, ao invés de crer que o Senhor é o Deus da provisão. Deu para entender? Deu? Não entendendo que tem uma guerra espiritual muito forte. Sem falar isso, claro. Existe uma guerra para isso. Essa situação. Isso. Né? Porque o diabo não quer mesmo que a gente se firme na igreja, que a gente tenha convicção em Cristo, né? Porque quanto mais gente para ele, mais ele tem domínio. Né? Usando essa palavra, né? Então eu queria dizer duas coisas, né? Colaborando com o que você falou. Primeiro, o Salmo 133, que é bom e agradável os irmãos viverem unidos, ali o Senhor ordena a sua bênção. Tá? Então, na comunhão dos santos é que existe esta ordenação de bênção. Tá? Então, eu sou crente na minha casa, tá? Vai ficar morno e vai esfriar, se não for vomitado antes. Tá? Dessa forma. Dentro do que a pastora falou ainda, é pior é que isso está profetizado, né? Nos tempos que a gente vive hoje, dentro desse contexto entra muita apostasia e o amor se esfriando. Sim, exatamente. É o processo. É o processo de acontecer. A pessoa vai se afastando, tá? Quer seja por perseguição, quer seja por fascinação das coisas, tá? Ela vai se esfriando. E tá? usa isso. E vai virar apostasia. Usa isso como uma desculpa. O inimigo. É uma desculpa. Ele Tá? negou. E aí o outro ponto, quer dizer, né, além do Salmo 133, que Deus ordena a bênção quando há união, então as pessoas estão vivendo juntos, como aconteceu em Atos 2, né? Eles viviam tomando as refeições com alegria, sentindo de coração, se reuniam todos os dias nas casas, no templo, e havia sinais e prodígios, e a simpatia do povo era a favor deles, né? E Deus ia acrescentando. Então, o crescimento da igreja por causa da comunhão, tá? Crescimento no sentido de evangelismo, de alcance de outras vidas que estavam perdidas e foram achadas, perdidas, não desgarradas, pessoas perdidas no mundo que foram achadas. Tá? Que foram conquistadas pelo Evangelho de Cristo, pelo amor que eles estavam vivendo ali, tá? E pelos sinais, pela operação de Deus. Eles não estavam praticando uma nova religião, eles estavam vivendo a vida de Deus e os sinais aconteciam, os milagres aconteciam. Tá? E nesse sentido também que eu ia falar de Hebreus 10, 24, 25, deixa eu só pegar aqui para... Que também essa mesma forma tem essa orientação, 10, 24 e 25, exatamente, tá? E consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Então um ajudando o outro, um estimulando o outro para permanecer no amor e na prática das boas obras, tá? E versículo 25, que é um texto conhecido, Hebreus 10, 25, não deixando de congregar, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns. Antes de deixar de congregar, admoestemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vezes que o dia se aproxima. O dia de Cristo, o dia do arrebatamento, o dia da vinda do Senhor está vindo. Então, quer dizer, quanto mais perto a gente está da vinda de Cristo, mais há um trabalho das trevas para causar uma incredulidade, uma apostasia, para as pessoas se desgarrarem com perseguição, ou então com a fascinação do mundo, e se afasta da igreja, e se afasta da comunhão. E aqui falando... Tanto mais que a gente está vendo que a vinda está próxima, mais a gente tem que estar perto um dos outros para nos estimularmos, porque a guerra espiritual é grande. Se nós não estivermos juntos, ligando na terra, para ligar os céus, e ordenando bênçãos, e quebrando as maldições,
né, que é desligando da terra, desligando do céu, né, Mateus, da oração, né? Então, as pessoas vão se desgarrar, tá? Ou vão se perder, tá? Não é um negócio que eu vi hoje, claro, não é bem assim, mas é mais ou menos isso. Primeiro, você não vai na igreja, você não vai no culto. Depois você recebe uma visita. Depois você decide que vai ao shopping. Depois você fala assim, estou cansado. Depois domingo é o único dia que eu tenho para descansar. Depois você diz que não precisa de igreja para buscar Deus. É o que mais a gente ouve. Depois você volta a praticar velhos hábitos. Afinal de contas, não tem nada a ver. De repente você está afundado no pecado, na tristeza e já não tem mais forças para se levantar. Aí vem a pergunta, mas por que isso aconteceu comigo? O diabo não derruba o ser humano da noite para o dia. Ele tem aquilo que você deveria ter. O diabo tem paciência. É nas coisas sutis que ele nos faz perder o fervor do Espírito Santo pouco a pouco. É isso aí. Tá? É o processo, essa história que a gente está contando. Tá? Agora, aí entra o juízo sobre os pastores, né? Tá? Ele falou assim, a desgarrada, tá? Eu falei sobre a diferença, né? A desgarrada não tornastes a trazer. Tá? Então é um juízo sobre os pastores. Tá? Que tinha que buscar desgarrar. Só preocupou com a 99. Só ficou com a 99. Manteve. Tá? Não faça. Aliás, no caso ali no caso da centésima ali, né, na verdade ela não era uma desgarrada, né? Era considerada como ovelha perdida. Tá? Então foi lá no meio foi lá levar o pasto e tal, ela distraiu com o verdinho do outra grama lá e dispersou, tá? Foi por vamos dizer, ilusão, né? Ela dispersou. Tá? Algo chamou atenção. Algo chamou atenção, ela dispersou do rebanho. Saiu do grupo. Ela ficou perdida, saiu do grupo. Saiu. Saiu do grupo. Tá? E é isso. Mas aqui ele fala, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes. Tá? Então, é a ação de trazer de volta o que tomou a decisão. Claro que a decisão é dela, né? Da ovelha. Não, eu quero continuar comendo com os porcos. Tá bom, tá? Mas o Espírito do Senhor moveu sobre aquele filho pródigo para ele falar, não, eu pequei, eu vou voltar para casa do meu pai. Mesmo que eu não seja digno, mesmo que seja tratado como os trabalhadores, eu vou voltar para casa do pai. Tá? Então, o desgarrado, o filho pródigo, voltou para casa do pai. Tá? Agora, a ação pastoral, ali não tem ação pastoral, né? Na parábola de Lucas 15 não tem ação pastoral. Eles, diante da realidade, viu que estava lá no meio dos porcos, o cara falou assim, bom, na casa do meu pai, os trabalhadores do meu pai estão comendo melhor que eu vou voltar para casa do meu pai para ser um trabalhador como ele. Tá? Mas enfim, ali é outro assunto, né? Ali não é assunto pastoral. Mas aqui o pastor está buscando a desgarrada. Aí entra a nossa fragilidade e o nosso pecado de não estar, nós pastores, tá? De não estar buscando desgarrados. Tá? E perdidos também, porque as pessoas estão lá. Então você, não quer vir na igreja? Então vai embora logo, tá? Então, aí entra aquela ação que a gente, né, do coração da pessoa que não é pastora. E como classificar a ovelha que, acho que desgarrada e perdida? Classificar a ovelha que muda de rebanho. Difícil, não? Como é que é? A ovelha que muda de rebanho. Olha, Daí não tá descarrada nem perdida. depende. Uma nova escolha. Depende. Tá? Isso aí Tem várias. Vamos pensar nisso aí, como é que a gente vai classificar. Mas assim, claro que a pessoa tem. Ela fica no reino, né? Se ela estiver no rebanho do Senhor, não tem problema. Inclusive aqui na palavra que nós lemos lá de Jeremias 23, o versículo fala assim, eu levantarei pastores, no plural, que apacentem meu rebanho. Tá? Então, terão vários pastores e todas são pastoreio do Senhor. Né? Então, nesse sentido, vamos dizer, teoricamente, ela ouve a voz do outro pastor, né? Falando do João 10, né? Sim. As ovelhas ouvem a minha voz e seguem, tá? Então, pode ter uma afinidade, pode ter né? Não tem problema quanto a isso, se for o rebanho do pastor. Se for desviar, se for um ladrão que está levando embora, aí é diferente, né? Também, né? Tá? São casos e casos. Caso e caso, né? Então, tá? Muito bem. Pastores. Casos de casa. Tá? Muito bem. Aí ele fala então, né? Eu vou voltar, né?
Ezequiel 34:4. As fracas não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Tá? Então, está falando sobre posição de autoritarismo, de domínio sobre o rebanho. Tá? Então, assim, eu sou pastor, eu que mando. Isso não é pastor do Senhor. Tá? Então, não tenho eu que mando nessa forma. Tá? Ele simplesmente é um servo. Ele vai conduzir para pastos verdejantes. Ele vai levar para as águas do descanso. A centésima se perdeu, ele vai buscar. Tá? Aí tem lá uma rebelde lá, né, que está, né, dividindo o rebanho e vai levando o rebanho. Aí se desgarrando. Tá? Aí pode se chamar para o confronto ali, para não ter esse desvio. Né? Enfim, tá? Mas esse é outro assunto também. Agora, versículo 6. Tá? Desculpa, versículo 5. Assim elas se espalharam. Olha por que elas espalharam. Porque não foram cuidadas, tá? E porque foram dominadas com rigor, com dureza. E aí elas se dispersaram. Aí entra o escândalo, tá? De pastores que dominam, ou subjugam, ou manipulam, ou então, que fala sobre dominar, que dominam com rigor. Na minha tradução fala, elas se espalharam por não haver pastor. Por não haver pastor, isso, mas assim se espalharam por não haver pastor. Se tornaram Porque não eram pastores, tá? Os pastores aqui não eram pastores, tá? E aí entra um pouco disso, claro. Então não estamos falando sobre sentença de juízo para ninguém nessa forma, né? Aí entra aquilo que eu estava falando, que há pastores ordenados que não são pastores, que têm outro ministério, tá? De repente não exerce essa função porque não é pastor, é profeta, tá? É evangelista, né? É mestre. Então não são pastores do rebanho. Então eles não têm essa ação pastoral porque não são pastores. Então a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque não vai assim, porque não ligou que estava quebrada, tá? Não foi buscar a 99, a centésima, tá? E a gente acaba julgando. Claro que pode haver uma falha humana, tá? E eu quero dizer, eu tenho muita ovelha desgarrada por aí, perdida, que eu não fui buscar, tá? Essa palavra vem contra mim, tá? Agora, eu sou pastor, tá? Pastor de apacentamento, pastor de cuidado, mas eu tenho limitações, tá? E tenho pecados, tá? Então eu entro dentro dessa sentença aqui. Então eu não estou pregando contra ninguém, estou pregando contra mim nessas falhas que estão dizendo aqui que eu não estou fazendo, tá? Como pastor, tá? Agora, aí eu falo assim, então a crítica é errada se a pessoa não tem um chamado pastoral. Tá? Não cabe, ela tem um nome de pastor, mas ela não é pastora, tá? Essa pessoa é mestre, tá? Então ela sabe ensinar muito bem, mas ela não sabe pastorear. Deu para entender? Tá? Então, infelizmente, aí entra aquilo que eu falei, que a formação pastoral é curso de teologia, faculdade de teologia e vira pastor. E a pessoa não é pastora. Não é título. Tá? Não é título, tá? Ficou como título, mas o pastor não é título. O pastor é apacentamento, é cuidado, é essas coisas que estão falando aqui. É ligar a que está quebrada, a fraca, fortalecer a que está fraca, tá? É trazer cuidado. É prática. Pastor é prática de cuidado. Tá? Entender referente à vocação, qual é a função dessa vocação. Isso, exato. Tá? Separar, né? Pastor, profeta. Isso, exatamente. Tá? Então, o que está errado é isso, né? Os nomes estão errados. Todo mundo virou pastor e nem todo... Vamos dizer assim, nem todo mundo... Quer dizer, poucos são pastores. Não. Tem muitos pastores, mas está todo debaixo do mesmo título. Tá? Então, o título está errado. Tá? Então, tem que haver uma restauração dos 5 ministérios. Por isso que a gente está trazendo isso nessas aulas, né? A escola de profetas, a escola de evangelistas, a escola de pastores, vamos falar a escola de mestres, a escola de apóstolos, tá? Porque a gente tem que saber quem é quem, né? Pra gente colocar no lugar certo e não ficar criticando. Porque lá, não, tá vendo? Não foi visitar, porque não fez isso, fez aquilo, e faz uma crítica que o erro está no chamado, o título errado, né? E porque a função às vezes está sendo bem exercida, tá? Só que a gente acaba criticando. Mas aqui, claro, é uma palavra dessa forma, que as ovelhas se espalharam por não haver pastor. E olha, a palavra é contra os pastores, no versículo 2. Ele fala, não haver pastor, porque não eram pastores. Ok?
ok? Se fossem pastores, estariam fazendo esse cuidado aqui, tá? E tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Então, na hora que há dispersão, o que acontece? Nós ficamos vulneráveis. Ficam vulneráveis. E quem é que ataca? O inimigo. O rebanho, tá? Estas feras do campo, tá? Aqui são seres espirituais. Tá? É o diabo, né, que a Kelsey tinha falado, tá? É o diabo, demônios, a pessoa fica escrava escrava só não, né? Fica oprimida, fica possuída por demônios, vai servir o diabo, tá? Mas assim, então, houve uma ação errada e as ovelhas se dispersaram, tá? E aí quando dispersou, em vez de estar na comunhão dos santos, se dispersou, ficou presa fácil para os inimigos espirituais, as feras do campo, né, pastarem elas, tá? Elas são devoradas, tá? As ovelhas dispersas são devoradas pelos demônios, tá? Pelas feras da terra. Serem enganadas, né, também. Tá? Aí vem toda a parte do mundo, né? Engano, sedução, a ilusão do mundo, tá? E são destruídas, tá? Aí entra o roubo, a morte e a destruição também, né? São roubadas, né, também. Tá? As minhas ovelhas, agora o problema é esse, né? Que as ovelhas são do Senhor, né? Versículo 6. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Entendeu? Olha que coisa séria isso aqui. Você nem perguntou pela ovelha que não veio pastar. Tá? Nem perguntou, muito mais foi buscar. É pesado. Pesado isso. É ou não é? Tá? E elas tornaram pasto para as bestas feras, tá? E olha só, ela fala assim, quando fala andaram desgarradas por todos os montes e por todo alto outeiro, tá? Os outeiros, né, ou os montes eram locais de cultos aos ídolos. Então, a pessoa deixou o pasto do Senhor, as ovelhas do Senhor deixaram o pasto dele e se tornaram idólatras. Tá? Então, é desvio, é desgarrado mesmo de servir aos demônios. Tá? Então, é coisa muito séria. Tá? E as pessoas nem sequer perguntaram, o pastor nem sequer perguntou por elas, nem as buscou. Portanto, ao pastores ouvi a palavra do Senhor. Versículo 8. Vivo eu, diz o Senhor, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e a rapina então são ações de demônios também, tá? Devoradores, as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, ação espiritual sobre as ovelhas, por falta de pastor. E os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que sou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Então, tem o título, tá? Vai perder o título também, tá? Vai perder o rebanho, não vai ser mais pastor, tá? Porque Deus está falando, tá? Que vai tirar o rebanho do cuidado daquela pessoa, tá? Pastores não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Tá? Então, é uma sentença muito pesada essa aqui. Tá? Claro, com todos os cuidados que a gente está falando. Ministério é ministério, cada um tem o seu chamado. Tá? E essas duas passagens são profecia, né? são profecias. Duas, né? Duas, tá? E aqui, elas têm a ver, voltando na origem. Eu falando, né? Não são pastores de igreja o primeiro motivo que ele está falando. Está falando de governantes do povo, reis do povo. Tá? Então a gente pode aplicar isso aqui para um presidente, para um governador, para um prefeito, da mesma forma. Tá? Usaram dos impostos, usufruíram e enriqueceram com os impostos, com as leis, tá? Comeram a gordura do rebanho, tiraram a pele do povo, tá? E está nem aí. Tá? Não tem uma ação social, de justiça, de cuidado, como governantes sobre o povo. Tá? Então,
a origem dessa palavra, desses pastores, é isso. Tá? Mas é claro que o mesmo princípio de cuidado, né, serve para os pastores de igreja também. Tá? E aqui no versículo 10, no final dele, diz: para que não lhes sirvam mais de pasto. De pasto. Quer dizer que os pastores Está comendo. Usando mesmo, né? Usando mesmo. Se apropriando das ovelhas de todos. Isso. Então ele também está sendo Isso. o destruidor, né? Exatamente, tá? Então, além de entregar para as aves de rapina, para as Ele feras do também campo, agita ele, o local. ele come do rebanho, tá? Destrói o rebanho. Pensando nessa questão de ovelhas perdidas ou desgarradas, eu vejo que a gente proporcionar como igreja mais ajuntamentos do povo, a gente reúne mais facilmente as pessoas. Sim. Né? E no final de semana que a gente teve 3 dias, né? Como a graça de Deus se derrama, como as pessoas se vinculam, né? É um fluir diferente, né? Então, um grupo familiar, né? Que é um momento menor, que as pessoas podem se vincular e ter relacionamentos. Isso motiva muito as pessoas a estarem participando, elas se sentem pertencentes àquele lugar, né? E outras pessoas também assumem essa posição de pastor. Isso, exato. Né? Porque quando a gente, vou falar, eu e o Haroldo, a gente sai correndo atrás de todo mundo, a gente não consegue fazer isso, né? Então a gente precisa, quando funciona o grupo familiar, quando funciona mais reuniões da igreja, durante a semana, né? Ainda que venham poucos, mas tais Estão sendo pastoreadas. conseguem chegar, Isso. né? E conseguem se aproximar em outras opções, que talvez domingo não é uma opção para ela, mas ela tem outros dias que ela poderia vir, né? Então, não é ovelha só que vem de domingo, qualquer dia, né? Que esteja na comunhão ou num grupo. Sim, isso. Né? Isso. Né, igrejas grandes que tem culto todos os dias, vários cultos durante a semana. Então isso proporciona realmente a aproximação e o ajuntamento dessas ovelhas, né, e a busca delas, né, porque Perfeito. fica mais viável em outros horários, né? Quantas vezes mulheres não podem vir porque o marido não deixa de noite, né? Não pode trazer filho. Então, se é durante o dia, de manhã, ela consegue, né? Então, realmente é uma estratégia da igreja e a gente precisa se abrir para isso, né? Para novas formas de facilidade dessas pessoas se chegarem na igreja. E tem uma outra situação também que eu quero acrescentar. Calma, não está fazendo desculpas, né? Tá? Então não é só desculpa assim, né? Não estou fazendo, mas é culpa, não é dessa questão, tá? Tem culpas pessoais, claro, né? Mas, deixa eu pensar numa metrópole, tá? Pessoas espalhadas por vários lugares da cidade, né? Então, aí entra a ação do grupo familiar, né? Pessoas que estão pastoreando nas casas, pessoas que estão próximas no convívio ali e que podem aproximar dessas ovelhas para que elas não se percam, tá? Essa é uma estratégia de grupo familiar, uma estratégia de uma reunião de adolescentes, né? Então, são estratégias, né? São ferramentas. E aí, o que eu quero dizer é dessa forma, a sabedoria, tá? Está em multiplicar os trabalhadores da seara. Tá? Que é o que Jesus falou. Orem para que Deus mande trabalhadores para a sua seara. Os campos estão branquejando, está pronto para a colheita, mas está faltando, os trabalhadores são poucos. Então ele fala, ore para que haja mais trabalhadores. E aí entra a palavra de Jeremias 23 que eu tinha falado, que o pastor, supremo pastor Jesus Cristo, ele diz, eu levantarei pastores que apacentem. Tá? Por quê? Existem uma distribuição de tarefas, uma distribuição de função, uma distribuição de cuidado. Tá? E é como também, não somente lá em Jeremias 23, mas Jesus fez isso. Para que ele reuniu 12? E ele depois distribuiu os 12 de 2 em 2, para irem nas casas, tá? Para evangelizarem. Tá? E dali surgiram, cada casa uma igreja, poderia estar surgindo dessa forma. Né? Então, a multiplicação dos ministérios, a multiplicação dos dons ministeriais, é exatamente para que ninguém se perca, não falte nenhuma. Tá? Para que todos possam ser lembradas, ser visitadas, ser curadas, ser fortalecidas, porque, é claro, aí entra que a gente falou do limite, né, do 100, teoricamente, né, tá? Até 100, você sabe que
faltou a centésima, tá? Guarda as 99 no aprisco e vai buscar a centésima, tá? Aí entra essa questão de sabedoria estratégica, né? De saber. E, aliás, foi a mesma palavra que o sogro de Moisés falando sobre ele pastor, né? Ezequiel, Êxodo 18. Ele fala, você vai morrer, você não vai conseguir fazer isso. Então coloca líderes sobre o povo, líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100, líderes de 1000, para que julguem a causa do povo e as causas mais importantes vão trazer para você, porque realmente Moisés não ia dar conta de pastorear todo aquele povo, tá? Então, aí Moisés fez isso, né? Fez estrategicamente, levantou homens de verdade, tá? Homens tementes a Deus, que abominavam a avareza, e colocou como chefes, ou líderes, ou juízes, ou pastores de 10, de 50, de 100, de 1000. Tá? Então entra essa estratégia, porque realmente o Moisés não ia dar conta de fazer isso sozinho. Tá? Então o próprio Deus vai fazer essa estratégia de levantar pastores para que pastoreiem o rebanho dele dessa forma. Né? Tá? Então não é desculpa isso, tá? Tem culpa natural, mas também tem estratégias que precisam ser obedecidas. Então quando nós falamos de grupos familiares, nós estamos levantando pastores, porque eu falei da Zeni, dessa forma, ela pode ser uma pastora do grupo familiar dela. Ela pode cuidar daquelas mulheres, pode apacentar, pode visitar, pode orar por cura. Ela pode fazer um trabalho pastoral. Tá? E claro, quem tem a ação pastoral, é só questão do tempo, vai ser reconhecida. As ovelhas vão ouvir a voz, tá? E vão seguir o pastor. Tá? E aí, naturalmente vai ser um reconhecimento também, né? Dessa forma acontecer. Tá bom? O que não pode é ter um título e não pastoreia. Né? Aí são esses pastores que não apacentam, tá? Então isso aí está errado. Aí vem a palavra de juízo de Deus contra esses pastores, ok? Mas nem tudo está perdido, tá? Estamos só falando de desgraça até aqui, né? Versículo 11, Ezequiel 34:11, para a gente encerrar feliz, tá? Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Então ninguém vai ficar nenhuma ovelha vai ficar perdida. Como o pastor busca o seu rebanho no dia que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia nublado e de escuridão. E tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos países. Aí entra a palavra profética, né, de restauração da nação, que eu tinha mencionado lá em Jeremias 23, aqui também está falando sobre isso. E os trarei para a sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. Versículo 14, em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil e pastarão em pastos gordos no monte de Israel. Está falando sobre alimentar, rebanho. Tá? Com bons pastos, os verdes pastos, as águas tranquilas, tá? O aprisco do Senhor, tá? E eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, a enferma fortalecerei, mas a gorda e forte eu destruirei, apacentá-las-ei com juízo, tá? Olha só. O versículo 16, tá, que Deus está falando que está fazendo, é o oposto do versículo 4. Tá, que fala, a fraca você não fortaleceu, a quebrada você não ligou, e agora eu vou fazer isso. Tá? Eu fui buscar a que estava perdida, tá? A desgarrada eu tornarei a trazer, então ele vai fazer. Agora, aí vem uma coisa séria, aí entra um pouquinho, acho que do que o Rubens tinha falado, né? Mas a gorda e forte eu destruirei. Tá? E apacentarei com juízo, tá? E aí, bom, vamos fechar esse assunto aqui, vai. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes, tá? Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto dos vossos pastos aos vossos pés? Não vos basta beber as águas claras, senão que sujais o resto com os vossos pés? Aí está falando da ovelha gorda que come tudo e não deixa para outra. Aí o problema aí não é pastoral, tá? O problema é entre ovelhas, tá? Uma que come tudo e deixa a outra com fome, tá? E aí ele vai falar sobre isso. Que bebe as águas e suja a água para a outra não beber, tá? Aí é uma outra. Ele fala assim, então vou fazer distinção entre ovelha e ovelha, tá?
E vai trazer juízo para aquela ovelha que tirou a comida da outra, tá? Que sujou a água da outra, dessa forma, tá? Aí tá falando sobre escândalos, sobre pecados e escândalos e uma ovelha fazendo mal, né? Não sei se vocês conhecem alguma ovelha que pode mas isso é muito difícil. atrapalhar. hoje em dia. Muito difícil de acontecer, né? Tá? E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso o Senhor Deus assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. A ovelha magra que a outra gorda comeu tudo e não deixou a outra comer. Tá? Então, bom, acho que não vou entrar em detalhes sobre isso. Eu comi pouco pastel, falta Simone. Comi pouco pastel. Tá? Só enchendo aqui. E bolo eu comi mais baixo. Bolo eu comi Tá? Olha só, por isso o Senhor Deus assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Porquanto com o lado e com o ombro dais empurrões, com os vossos chifres escorneais as todas as fracas, até que espalhasse para fora. Portanto livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. Tá? E aí entra, aqui ó: e suscitarei sobre elas um só pastor, ele as apacentará. O meu servo Davi é quem lhes apacentará e lhes servirá de pastor. Tá? Eu, o Senhor, lhes serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Farei com elas uma aliança de paz, acabarei com as bestas feras da terra, habitarão em segurança no deserto, dormirão nos bosques, e dela e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, farei descer a chuva a seu tempo, as chuvas de bênção serão. As árvores do campo darão seu fruto, a terra dará sua novidade, estarão seguras na sua terra, saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as ataduras do seu jugo e livrar das mãos do que serviam delas. Não servirão mais de rapina aos gentios, as feras da terra nunca mais as devorarão, habitarão seguramente, ninguém haverá que as espante, e lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levantarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, porque elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Aleluia. Amém? Bom, só para fechar aqui, né? O que ele está falando? Ele está falando, só para falar do ponto de vista profético, só para entender o texto aqui. Claro, existem ovelhas que fazem mal para as outras, tá? Está muito claro aqui no texto, tá? E Deus vai julgar as ovelhas que fazem mal para as outras, tá? E vai cuidar dessas ovelhas que são dele, tá? E aí, só para dar um desfecho aqui no versículo de número 23, tá? Quando ele fala de Davi, ele está falando que Davi vai ser o pastor de Israel, tá? Então, quando Jesus Cristo vier para estabelecer o seu reino, vai trazer a nação de Israel para si, tá? Então, deixa eu deixar claro isso aqui. Nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos, tá? Do ponto de vista profético do milênio, do governo de 1000 anos aqui na terra, tá? Então Deus vai estabelecer reis sobre a terra. Quando ele fala, eu estabelecerei pastores, tá? Lá em Jeremias 23, tá? Pós-arrebatamento, tá? Arrebatamento, a gente vai subir e receber galardões, tá? Para cada um voltar. Lembra a parábola dos talentos lá de Lucas 19? Senhor, o seu talento, eu tinha 5, você deu 10. Servo bom e fiel, fosse fiel um pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. A outra, tinha 2, virou 4, terá autoridade sobre 4 cidades. Então, quer dizer, arrebatamento, recebimento de galardões, né, daquilo que você fez, né, você vai apresentar os seus frutos, né, o que você fez aqui, e vai receber galardão de autoridade para governar com Cristo. Então, quando Jesus voltar aqui na terra, tá? Então haverá governadores sobre o povo no milênio, por exemplo. Quer dizer, a vida vai continuar aqui. Então nós seremos arrebatados, vamos ter o corpo glorificado. Quando nós voltarmos com Cristo para exercer o milênio, nós vamos ter autoridade sobre cidades. Então um de nós pode ser o próximo prefeito de Curitiba, tá? O outro vai ser governador do estado, do Paraná, tá? Outro vai ser presidente do Brasil. Então, conforme o galardão de cada um, o mundo vai continuar aqui e nós vamos governar com Cristo, tá? E lá em Zacarias 14, né, fala que todos os povos têm que subir de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e celebrar a festa dos tabernáculos em Jerusalém. Então, se
um de nós aqui for prefeito de Curitiba, ou presidente do Brasil, vai conduzir o povo brasileiro, a gente vai ter que subir para Jerusalém, vão adorar o rei lá em Jerusalém. Tá? Então, haverá governadores. Tá? Por exemplo, conforme talentos, pode ter, o talento de cada um, pode ter o ministro da saúde, o ministro da educação, tá? Então, né, assim, diretor de escola, a vida vai continuar da mesma forma que está aqui. Só que haverá um reino de justiça, com o rei da glória governando em Jerusalém. Tá? E os pastores que ele vai estar levantando, quando ele fala, levantarei pastores para que apacentem o meu rebanho. Tá? E elas não temerão. Tá? Por quê? Haverá um reino de justiça ali. Tá? Então, há uma restauração de todo o reino. Então, assim, não somente cargos executivos, né, de governo, né, mas, por exemplo, diretor de escola, a pessoa é professora, a pessoa foi diretora, os talentos dela, a vida natural que ela tem, tá, ela vai continuar exercendo no milênio. Só que ela está com o corpo glorificado e ela está reinando com Cristo sobre os súditos do reino. Tá? Que são as pessoas que vão passar pela tribulação, não aceitar a marca da besta e vão, tá virando aula de escatologia, né? E vão entrar na posse do reino. Tá? Isso aí, tá? Vão entrar na posse do reino. Aí, aqui o que ele está falando, especificamente de Davi, Davi vai ser o rei de Israel. Tá? Então, essa promessa aqui de Ezequiel 34, 23, Davi vai ser o pastor de Israel, vai ser o rei de Israel. Tá? E Jesus Cristo vai ser o rei de toda a terra. Tá? Então, Jerusalém vai ser a capital do mundo, do rei da glória, que vai entrar pelas portas. Ó. Levantai a porta para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O Senhor forte, poderoso Senhor. O rei Jesus vai governar em... como... Vamos colocar assim, como em Brasília. Tá? Vamos colocar no nível Brasil. Tá? Em Brasília tem um prefeito de Brasília. Tá? Ou tem um governador do Distrito Federal. Tá? No mesmo Distrito Federal tem um presidente que governa o Brasil e tem um governador do Distrito Federal. É na mesma cidade. Ou aqui em Curitiba. A mesma cidade tem o governador do estado, lá no Palácio do Governo, e do lado está o prefeito. Tá? Da mesma cidade tem um que governa num nível e o outro governa no outro nível. No nível estadual. Tá? Então aqui está falando, Davi vai ser o rei de Israel, da nação de Israel. Tá? E o renovo de Davi, tá? Que é Jesus, vai ser o rei de toda a terra. Deu para entender isso? Não? Essa distinção? Tá? Então Jesus vai governar de Jerusalém sobre todas as nações. E em Zacarias 14, todas as nações vão ter que subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos Exércitos. Não adorar Davi, o rei Senhor dos Exércitos, o rei da glória, Jesus. Tá? E Davi, inclusive, vai ter que conduzir, vai ter que pastorear a sua nação de Israel, para que a nação de Israel permaneça adorando o rei da glória, Jesus. E todos nós, reinando com Cristo, vamos conduzir as pessoas durante 1000 anos para que adorem o rei da glória. Ok? Tá? Isso é durante o período do milênio. Tá? Depois vem Novos Céus e Nova Terra, que é outro assunto, já passou do assunto do pastoreamento. Tá? Mas essas pessoas vão continuar pastoreando o povo. Vão continuar governando sobre o povo. Então, quando ele fala de ação política, né, quando ele fala de pastores com ação política, é porque nós vamos ter essa ação também. Tá? Claro que em níveis diferentes, né, conforme o talento de cada um, o talento natural. Então, o que nós temos aqui na Terra para fazer, nós vamos continuar fazendo para a eternidade. Deus nos deu sementes, deu talentos naturais para que a gente vai fazer isso multiplicar durante o reino. Ok? Tudo bem? Deu para entender? Enfim, tá? Enfim, nós vamos encerrar. Pastores que Deus está levantando, tá? E pastores que Deus vai levantar para toda a eternidade. Ou para durante o governo do milênio, né? Tá? Não para toda a eternidade, né? Para o governo do milênio, tá? Para o reino de Cristo aqui na Terra, tá? E nós somos chamados para pastorear esse rebanho de Deus, tá? Contando com a graça, com a misericórdia. E aí nós vamos falar nas outras aulas a respeito, assim como tem aqui, a respeito de ações, tá? Certas e ações erradas que os pastores estão fazendo, que não devem fazer, ou certo que devem fazer, tá? Aqui como nós vimos aqui, tá? Não somos capazes, né? Somos pastores falhos, omissos, pecadores, mas contamos com o Supremo Pastor das nossas almas, tá? Que tem nos pastoreado e que está nos ensinando para a gente tomar o caminho, andar no caminho
que Ele quer para que nenhuma ovelha falte, nenhuma se perca, tá? A desgarrada volte, seja buscada, e a perdida também seja achada, tá? Deus quer que todos os homens sejam salvos, tá? Claro que tem o bode, ele falou assim, você fazer separação entre o bode e as ovelhas, você fazer separação entre ovelha e ovelha. Tem ovelha que quer sujar o pasto da outra, sujar a água da outra, Deus vai julgar, tá? Ele é como justo juiz, ele vai julgar entre ovelha e ovelha, e entre bodes e que ele fala aqui, entre bodes e bodes e ovelhas, não, ele fala? Bom, enfim, tá? Que nós lemos aqui. Ovelhas e ovelhas, bodes. Ovelha gorda, ovelha magra. Isso. Primeiro diamante vai ter. Ovelhas e cabritos, tá? Ovelhas e cabritos, isso aí, tá? Então, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, tá? E por isso Ele está levantando pastores para que cuidem desse rebanho, para que todos sejam salvos. Essa é a vontade de Deus. Amém? Amém. Então vamos orar pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Aleluia. Ó Deus, muito obrigado, porque a Tua palavra é viva, eficaz e também nos confronta a respeito das nossas falhas, omissões, pecados. Naquilo, Senhor Deus, que nós temos pecados, naquilo que o Senhor tem nos incumbido de pastorear as Tuas ovelhas. Ó Deus, nós pedimos perdão naquilo que nós temos pecado contra Ti ou contra as próprias ovelhas. Ou ovelhas que estão pecando contra as outras ovelhas. Ou bodes que estão misturados no meio do rebanho também para dar chifrada, como fala aqui nesse texto, nessas ovelhas, para empurrar com o ombro para desviar outros. Então, Deus, nós pedimos que o Senhor use de misericórdia sobre o Teu rebanho. E essa Tua promessa, que o Senhor levantará pastores que apacentem este rebanho. Deus, Senhor, levante os Teus servos pastores nesta geração para trazer um tempo de restauração do pastoreamento. Tempo de restauração segundo a imagem do nosso Supremo Pastor, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, Deus, abençoa a Tua igreja, o Teu povo, como também abençoa o povo de Israel, que o Senhor vai levantar pastores sobre a nação de Israel e sobre toda a terra. E eis-nos aqui, Senhor Deus, para fazer a Tua vontade. Então, segundo o chamado, a vocação de homens e mulheres chamados para esse pastoreamento, ó Deus, cumpra o propósito, levanta, Senhor Deus, esses trabalhadores para essa seara, para que cuidem deste rebanho, para que nenhum se perca. Ao contrário, todos cheguem ao conhecimento da verdade e possam adorar ao único que é digno de receber louvor e honra, que é Jesus Cristo, o Salvador. Em nome de quem eu oro agora e peço sobre nós a Tua bênção e a vida para sempre. A minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite e vamos seguir depois na próxima semana.